E o impacto da reforma da Previdência nos direitos das pessoas com deficiência foi o tema de uma audiência pública realizada aqui na Câmara. Um dos pontos mais polêmicos do texto proposto pelo governo é o que aumenta o tempo de serviço exigido para que pessoas com deficiência tenham direito à aposentadoria. Um dos pontos da reforma da Previdência mais criticado durante a audiência pública foi o aumento do tempo de serviço para que pessoas com deficiência se aposentem. Passaria dos atuais 15 para no mínimo 20 anos. A médica Ana Cláudia Brandão explica por que as pessoas com deficiência devem ter assegurado o direito de se aposentar mais cedo. Essas pessoas, elas têm um desgaste fisiológico, físico, né, muito mais intenso que as outras pessoas, que a população geral. Elas têm um envelhecimento precoce e elas têm comorbidades junto com a sua deficiência de base. Isso vai ter um impacto tremendo na atividade laboral, na possibilidade de contribuição, em chegar na idade que se está decidindo em fazer a aposentadoria. O nosso corpo não tem a mesma condição laborativa, falando em anos, que uma pessoa que não tenha nenhuma limitação. E isso corrigiu-se essa injustiça, porque as pessoas trabalhavam anos, provavam que não eram inválidas, que não são inválidas e se aposentavam por invalidez. Então, corrigindo essa injustiça, a lei complementar foi aprovada e a reforma previdenciária vem trazendo a proposta que altera todos esses anos. Para a deputada Rosinha da ADEFAL, já houve avanços. O benefício de prestação continuada, o BPC, por exemplo, não foi desvinculado do salário mínimo. Mas os participantes da audiência pública lembraram de outros pontos que precisam ser alterados na proposta de reforma da Previdência. O aumento da idade mínima para que o idoso receba o benefício de prestação continuada de 65 para 68 anos e a possibilidade de que a pessoa com deficiência possa receber integralmente as pensões tanto do pai quanto da mãe. Você tem uma série de ameaças aos direitos das pessoas com deficiência. É preciso que nós tenhamos claro que o direito da pessoa com deficiência é o direito à equidade. É que você considera que há diferenças, as diferenças têm que ser consideradas, as diferenças elas podem representar desigualdades de direitos e é preciso que as desigualdades sejam reconhecidas para que você possa fazer políticas públicas na perspectiva de superá-las, ou seja, de assegurar direitos. Não podemos tratar pessoas desiguais, não é? Ou que têm desigualdade de direitos da mesma forma. O professor de Direito Constitucional, Antônio Sarmento, alerta que se os deputados e senadores não resolverem essas questões sobre a reforma da Previdência, o tema pode ir parar na Justiça. O ideal é que o próprio parlamento a equacione. Acho que o parlamento brasileiro está a dever às pessoas com deficiência. As propostas até então violam gravemente cláusulas pétreas da Constituição, atingindo o mínimo existencial de uma população extremamente vulnerável. Então há confiança de que o parlamento reveja a posição adotada até aqui. Mas caso isso não ocorra, as vias da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal estarão sempre abertas.